Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Olá, meus amigos, muito boa noite, uma boa segunda-feira, um bom final de segunda-feira para o senhor e para a senhora. Quando abrimos a Bíblia Sagrada, nós encontramos histórias de fé, histórias do sobrenatural, coisas que aconteceram que nos impressionam, que abrem os nossos olhos para conhecer e descobrir um mundo que os nossos olhos físicos não conseguem perceber. É o mundo de Deus, é o mundo espiritual. E quando nós abrimos a Bíblia, nós encontramos histórias de fé acontecendo. Por exemplo, certa feita, um homem cego de nascença clama por Jesus, busca em Jesus o seu milagre. Jesus mandou que o levassem até a sua presença e Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero enxergar, é o meu sonho. E Jesus disse: então vê, a tua fé te salvou. E imediatamente aquele homem foi curado. Quando encontramos na Bíblia a história de uma mulher desenganada pela medicina, que durante anos da sua vida sofreu com uma terrível hemorragia, nós encontramos o milagre de Deus acontecendo na vida dela, quando ela se dispõe a sair de casa e procurar por Jesus. Essas histórias de fé, histórias como esta mulher que sai de casa e toca nas roupas de Jesus e recebe a sua cura, isto tem acontecido nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele não mudou. Ele permanece o mesmo, Ele permanece fiel, ouvindo e respondendo o clamor do aflito e do necessitado. Eu tenho uma história de fé nesta noite, que é a história da Dona Lani. Esta mulher, ela, como tantas outras pessoas, vivia conflito no seu casamento. E um dia ela discute com o seu marido e ela resolve sair de casa e andar pelas ruas vagando aborrecida, e de repente esta mulher passa de frente a um templo da Casa da Bênção. Decide entrar. E foi ali que a história de vida dela foi mudada. Logo no começo do programa, eu quero que você ouça e acompanhe, assista a primeira parte da história de fé da Dona Lani. Essa história pode ser a sua história também. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Lani, conheci o Senhor Jesus no instante em que, morando na cidade ocidental, passando muitas dificuldades financeiras, passando por onde eu chamo de que foi o meu deserto, foi na cidade ocidental. Numa noite de sexta-feira, meu marido chegou do serviço e nós tivemos uma discussão e eu disse que ia sair de casa para comprar leite para o meu filho mais novo, que não tinha necessidade de eu ir, mas eu nervosa, eu disse, e saí. E nessa saída, descendo a rua da cidade onde a gente morava, tinha uma igreja pequenininha, aberta, o pessoal cantando louvor, cantando corinho de fogo, e eu passei pela frente, do outro lado da calçada, mas mesmo assim senti algo de especial e parei, fiquei olhando o pessoal cantar, e aí comecei a chorar e fui me chegando, cada vez mais me chegando, até o momento que eu me vi na porta da igreja. Estava de bermuda, estava meio que descabelada, porque era um dia comum de faxina em casa. E parei na porta e fiquei ouvindo, aí o pastor começou a pregar e nisso ele pediu que a irmã fosse até a porta me convidar. E eu
A princípio eu recusei, não queria entrar, ela insistiu, eu entrei. Depois, terminando o culto, o pastor me chamou à frente, perguntou se eu aceitava uma oração, perguntou se eu era casada, perguntou da minha vida e perguntou se meu marido aceitaria ir na igreja comigo no culto de domingo. Eu não perguntei para ele, mas disse sim, aceita. Fui para casa e aí quando chegando em casa ele já estava saindo de casa para ir me procurar, porque já tinha horas que eu tinha saído. E falei para ele, você não sabe de onde eu estou vindo. E aí contei para ele, relatei tudo. E ele me contou um testemunho que ele... a gente, obviamente, já casado, mas ele bebia muito. E a mãe dele o convidou para ir para a igreja. E ele disse, mãe, eu só vou para a igreja o dia que a Lani for primeiro. Sem dúvida nenhuma, o que você começou a ouvir e a assistir, a história da Dona Lani, ela vai mostrar para você que o poder de Deus, ele transforma pessoas. Daqui a pouco a gente vai voltar com a segunda parte da história dela. Mas eu tenho uma outra história de fé, e essa história de fé é de um homem que conheceu e que viveu muitos anos no mundo artístico. Ele conta para nós que ele cantou e tocou com cantores e duplas sertanejas famosas deste nosso país. Mas esse homem conheceu a bebida, ele conheceu o álcool, conheceu as noites agitadas pelas drogas, pelo sexo. Um rapaz que poderia ter tido um fim trágico, mas pelo contrário, ele conheceu a verdade que liberta. Ele conheceu aquilo que o álcool não lhe dava, aquilo que o sexo não lhe dava, aquilo que as drogas não lhe davam. Ele encontrou tudo isso em Jesus. E eu estou falando de alguém que vai falar com você agora a respeito da sua experiência com Deus. E eu deixo o Iomar Carneiro com você. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Eu sou o cantor gospel Iomar Carneiro, sou de 14 irmãos, no meados de 80 a seguir. Ali comecei a me destacar, ganhando 3 festivais, Fui destacando, fui ficando conhecido como Duduca Bi, o seresteiro mais famoso de Colinas naquela época, Dali fui sendo convidado para o sul do Pará, como Redenção, uma grande cidade hoje, Rio Maria, Xinguara, Orilândia do Norte, Tucumã, Conceição do Araguaia, Belém. Aí fui me destacando, e vivi aproximadamente 10 anos na vida secular. Eu cantava na vida noturna, sóbrio, tocando com duplas famosas como Zezé de Camargo e Luciano, Chico Rei Paraná, Milionário Zé Rico, Bruno e Marrone, Leandro e Leonardo. Para quem canta na noite, realmente vai muito para esse lado, Só que a partir daí que eu conheci na bebida. E foi um lado muito sombrio para mim. Aí já para aguentar a vida noturna, que eu pegava a viola a partir das 8 da noite, nos barzinhos, Aí ia parar lá para as 4, 5 da manhã. Aí para aguentar, companheiro, tinha que biritar mesmo. A gente vai conhecendo as pessoas, muitas influências. O mundo hoje, ele abraça a gente se der espaço mesmo, ele nos engole. Quando você está bem, está bem. Quando você está no apogeu, todo mundo quer te dar tapinha nas costas, quer se aproximar de você. O mais complicado foi quando eu me deparei dentro de uma casa de recuperação, em Goiânia, casa de recuperação chamada Arca. Ali eu fiquei por 1 ano dentro da casa de recuperação Arca. Foi onde eu conheci Jesus, o Evangelho. Já tinha ouvido falar de Jesus Cristo, mas não profundamente
tanto quanto eu conheci na casa de recuperação Arca, que ali tinha aproximadamente sempre, mensalmente, 25 internos, até 30 internos. Para mim foi a parte mais assim, que eu nunca imaginaria chegar àquele ponto negro, né? De ir parar dentro de uma casa de recuperação. Mas para mim foi legal, conheci Jesus. Só Ele poderia fazer isso por mim. Jesus é maravilhoso. Ele me limpou, está me capacitando e me ensinando, através da sua palavra santa, a Bíblia, como esquivar das coisas do mundo, né? Do mundo de terror, de horror. Se não fosse Jesus a me libertar, efetivamente, eu não estaria aqui contando história. Hoje eu estou com uma vida transformada, Jesus me transformou, sou um cantor gospel, já com 3 álbuns na praça, com 3 CDs gravados, bem sucedido, né? Estou galgando os degraus da vida e hoje eu congrego num grande ministério, Catedral da Bênção, aqui em Brasília, Taguatinga Sul, onde fui bem recebido e estou louvando efetivamente nos cultos semanais, finais de semana. E Jesus aqui na Catedral mudou a minha vida completamente. Estou totalmente liberto, feliz, cantando forte para Jesus, com muita garra, com muita unção. Valeu a pena, está valendo até Ele me levar para a glória. Olha, meus amigos, você está acompanhando o programa Cristo é Verdade que Liberta. Estamos aqui sempre de segunda a sexta-feira, sempre das 7 às 8 da noite. Começamos acompanhando uma história de fé da Dona Lani, agora trouxemos uma outra história de fé que tenho certeza que impactou seu coração, mas eu quero trazer agora o nosso apóstolo Jair de Oliveira. Ele vai trazer agora a palavra de Deus para o seu coração, a revelação de Deus para a sua vida. Uma palavra gravada num dos nossos templos, num dos nossos cultos que aconteceu na Igreja Casa da Bênção. E essa palavra vem para fortalecer a sua fé e para te ajudar um pouco mais na presença de Deus. Com você, o apóstolo Jair de Oliveira. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. Quando Salomão ora, o fogo cai e aquele gigantesco sacrifício é queimado. E basta lembrar que o Espírito de Deus no dia de Pentecostes desceu em forma de línguas de fogo. Fogo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Agora olha para mim. Quem acendeu o fogo foi Deus. Quem deveria manter o fogo aceso eram os sacerdotes. Deus acendeu. Quem deveria mantê-lo aceso eram os sacerdotes. Aqui estão os sacerdotes, as sacerdotisas, o reino sacerdotal. Deus nos fez reis e sacerdotes. Vós sois geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Deus acendeu, mas quem deveria mantê-lo eram os sacerdotes. O que a Bíblia diz que cabia aos sacerdotes levitas? Todas as manhãs, o altar ardeu a noite toda. Um montão de cinza estava sobre o altar. Um montão de carvão estava sobre o altar. O que o sacerdote tinha que fazer cada manhã? Tinha uma peça chamada espevitadeira.
Já leu isso na Bíblia? Espevitadeira. Era um tipo rodão de ferro. E o sacerdote de manhã, o fogo apagou, ardeu a noite toda. Ele tinha que ir lá e puxar as cinzas. Tirar as cinzas. Porque ele precisava de um fogo novo. Está pegando aí? Está pegando aí? Está recebendo aí? Ah, irmãos, aleluia. Cada manhã, não em algumas manhãs, não uma vez ao mês, cada manhã, ele tinha que remover a cinza. Deus está dizendo para nós hoje, remova a cinza. O altar hoje não é mais um altar de pedra, nem de bronze. O altar hoje é o meu coração. O altar hoje é o teu coração. É tempo da gente fazer uma introspecção, olhar para dentro e remover as cinzas. Remover o carvão. Cinza aponta para algo que já foi e não é. Cinza aponta para algo que já foi consumido. Cinza aponta para um passado, quem sabe, não muito agradável. Deus está dizendo, não te prenda ao passado. Aleluia. Remova as cinzas. Cinza fala de obstáculo. Cinza fala de empecilho ao fogo. Eu fui criado no interior. Não conhecia fogão a gás. Na minha casinha lá em Três Pontas, a comida era feita no fogão a lenha. Minha irmã morreu, aliás, minha mãe morreu, tinha apenas 9 anos. Quem assumiu a casa foi a minha irmã mais velha, Regina de Oliveira. E eu lembro dela me chamando o Daniel, dizendo, Jair, Daniel, está chegando a hora do almoço. Vocês não racharam lenha. Vocês não trouxeram lenha. Está na hora de acender o fogo. E eu lembro quantas vezes, missionária Ruth, a gente ia lá no fogão, na lareira, e tirava a cinza. Porque a experiência mostrava que se você tentar acender fogo em cima de um monte de cinza, vai dar uma fumaçada do inferno e o fogo não vai pegar. Vamos remover cinza nesta noite. Eu quero que o fogo de Deus arda. Perca tudo, mas não perca o fogo do Espírito. Perca qualquer coisa, mas não perca a unção. Perca qualquer coisa, mas não perca a presença. Pois se você perdeu algo, mas não perdeu Deus, Ele vai te restituir muitas vezes mais. Por isso, irmãos, vamos olhar para o altar dos nossos corações. Outra coisa que o sacerdote tinha que fazer, removeu a cinza, traga lenha cada manhã. Traga lenha. Traga lenha para o novo fogo, para que ele arda continuamente. Apóstolo, que lenha é essa? Que isso significa na nova aliança? Na minha experiência com Deus, na minha experiência espiritual, lá o sacerdote buscava lenha literal. Porque sem lenha, o fogo apagará.
Lá em Provérbios diz que sem lenha o fogo apaga. Sem lenha não há fogo. Os sacerdotes precisavam buscar lenha. Buscar lenha dá trabalho. Olha a aplicação espiritual disso. Buscar lenha é trabalhoso. Buscar lenha dá calo nas mãos. Buscar lenha nos leva a derramar suor. Quem é do interior sabe disso. É ou não é? Na roça. Buscar lenha exige disciplina. Exige esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. Os que se esforçam apoderam-se dele. O reino de Deus é tomado por esforço. Não para efeito de salvação. Salvação é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso é ponto pacífico. Mas o avanço da igreja, a conquista de território, o resgatar almas do domínio de Satanás, requer de nossa parte, sacerdotes de Deus, esforço, garra. Lenha no altar significa para nós hoje várias coisas preciosas e que a gente precisa botar nesse altar para que o fogo não apague. Primeiro lugar, a lenha da oração. É o tema desta conferência. A lenha da oração. E quando eu falo de oração, eu não falo só de um modelo. Nós falamos aí de no mínimo 7 modelos. Petição, oração de louvor, oração de adoração, oração de ação de graças, oração de concordância, oração de intercessão, oração de batalha. Aleluia! Nós precisamos entender que há tipos diferentes, com propósitos diferentes. E a lenha da oração, ela é indispensável. Uma igreja viva, que nasceu com a missão de trazer respostas aos corações aflitos e apresentar o caminho da salvação aos perdidos. Fundada pelo apóstolo Doriel de Oliveira e missionária Ruth, há 58 anos, na Praça Vaz de Melo, em Belo Horizonte, e em seguida estabelecendo sua sede mundial na capital federal, hoje a Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus encontra-se espalhada em todo o território nacional e em diversos países. Somos a Igreja Casa da Bênção, e onde quer que uma porta deste ministério se abrir, grande ou pequena, ali estará alguém disposto a te abraçar e transmitir ao seu coração o maior dos amores, o amor do Pai Celestial. Para continuar fazendo o que o nosso Jesus nos ordenou, através da rádio e da televisão, precisamos de 2 coisas: o poder do Espírito Santo de Deus e a sua oferta de fé. Ajude-nos a permanecer no ar. Seja um parceiro nas nossas missões. Envie agora mesmo a sua contribuição de amor. Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Caixa Econômica Federal, Agência 2042, Operação 003, Conta Corrente 6797-0, Pix
113 233/0141-50. Ou aponte a câmera para o nosso QR Code. Unidos faremos muito. Separados, pouco ou nada. Sejamos unidos. Bom, você acompanhou mais uma parte desta mensagem especial que foi gravada num dos templos da Igreja Casa da Bênção aqui no Brasil, aí com o nosso apóstolo Jair de Oliveira. Mas no começo do programa eu trouxe a primeira parte da história de fé da dona Lani de Oliveira. E você viu que ela saiu de casa aborrecida, brigada com o esposo, andando sem rumo pelas ruas, quando de repente ela passa de frente de um templo da Casa da Bênção. Quando ela passa ali, ela se encontra com o poder de Deus, que ela decidiu parar e decidiu entrar. E ao entrar, um dos nossos pastores a atendeu. E ali ela conheceu o poder que liberta, e ela foi liberta. 12 anos do vício do cigarro. E ela, nas suas próprias palavras, ela diz: eu era uma escrava. Vamos ver o que aconteceu com ela? Na segunda e última parte da história de fé da dona Lani de Oliveira. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. A gente, quando vem do mundo, a gente é contra crente, é contra, tudo aquilo que nos é apresentado. E aí eu era também contra. Então Deus me levou primeiro. Quando chegou no domingo, 1000 desculpas foram dadas para não ir para a igreja. A gente acabou tendo uma briga, não vou para a igreja mais, eu também não vou. E o mais interessante disso é que no meio dessa discussão de vou, não vou, eu não vou mais, eu também não vou, eu vou sozinha, a gente estava tomando banho, se vestindo e discutindo, dizendo que não ia mais. Por fim fomos muito bem recebidos. Lá nos tornamos obreiros, lá nos tornamos pastores, lá recebemos de Deus, apesar de tantas situações que passamos financeiramente, desemprego, porque eu fui criada só por mãe. Meu pai morreu, eu tinha 2 anos de idade. Então tinha aquela rebeldia de marido não mandar, de não querer obedecer às regras da casa, e eu fumava muito. Lá em casa podia faltar tudo, menos o cigarro. Não é uma coisa que nos prende. Eu não gosto de ser presa, de ficar presa a nada. Aquilo nos escraviza de uma tal forma que é absurdo, de chegar ao ponto de verdade de eu falar para ele: pode faltar o leite das crianças, mas não deixe faltar meu cigarro. Eu disse essa frase para ele. Isso não pode, obviamente não é e não pode ser aceito, porque isso não é de Deus, isso não vem de Deus. E era cigarro todo santo dia. Era 2 carteiras por dia, era uma coisa absurda. E quando aceitei a Cristo, eu passei literalmente 1 mês dentro de casa. 1 mês sem sair de casa para nada. Porque eu tinha muito medo de que, se eu saísse, como o caminho tinha que passar por padaria, supermercado, eu tinha medo de sair e comprar cigarro. Então eu fiquei 1 mês sem sair de casa. Marcos aqui comprava pão, comprava mistura, e comprava tudo e levava tudo para eu não ter que sair. Eu passei 2 dias debaixo da cama. Poucas pessoas sabem disso. Passei 2 dias debaixo da cama, porque a abstinência do cigarro e a vontade de comprar, de ter cigarro, de fumar, de largar tudo e voltar para o que eu vivia, para aquele desespero, porque a gente, quando é do mundo, a gente tem um desespero e a gente não sabe de onde vem esse desespero, mas tem. Então eu fiquei 2 dias debaixo da minha cama. Eu saía, alimentava meus filhos, voltava para debaixo da minha cama, porque eu não queria sair de lá para não ter que sucumbir, vamos dizer assim. Mas lá onde eu conheci a graça verdadeira de Cristo, e desde o ano de julho
22 de julho de 1999 fomos batizados e estamos até hoje para a honra e glória do Senhor. E com muita alegria nós trazemos agora o Bispo Antônio Carlos Palarone, direto de Santos, Baixada Santista, nossos estúdios ali, recebendo esse homem de Deus que fala com você e traz a revelação de algo da parte de Deus para a sua vida. Bispo Palarone, boa noite. Boa noite. Boa noite para você que está aqui com a gente em Cristo, a verdade que liberta. Todas as noites nós temos procurado levar até você uma porta aberta, um caminho de esperança, uma possibilidade de rompimento com as situações que deixam a sua vida atormentada, com muitas tribulações, com muitas angústias. Nós já temos dezenas, centenas, sabe, gente, milhares de pessoas que têm encontrado aqui através da nossa programação e também no templo da Igreja Casa da Bênção, elas têm encontrado uma porta aberta. Elas têm encontrado uma saída definitiva, não paliativa, mas definitiva para situações de vícios, de enfermidades, de problemas de família, aquelas coisas que passamos anos e anos da vida lutando com elas. Alguns acabam se acomodando, se conformando àquela realidade, àquela situação. Há pessoas que estão hoje conformadas, né, à miséria, à pobreza. Há pessoas hoje que estão conformadas à depressão, à angústia. Há pessoas hoje estão conformadas com o vício, enfim. Quando nós não nos livramos daquilo que é uma tribulação na nossa vida, acabamos nos conformamos, criamos uma ideia religiosa ou algum outro tipo de pensamento, né, que nos leva a conviver com aquela situação. E não buscamos mais uma porta aberta, não buscamos mais uma saída, uma possibilidade. Eu conheço pessoas que já chegaram até nós, que já passaram por diversas religiões, né? Também já passaram por diversas igrejas e continuaram sofrendo, continuaram com aquele drama na sua vida, quase perdendo a fé, quase perdendo a confiança em Deus. Mas algo que ouviu aqui dentro de Cristo, a verdade que liberta, um testemunho, uma palavra do apóstolo Jair, acabou reacendendo dentro do coração dessas pessoas a chance, a possibilidade de encontrar o seu milagre. E foi exatamente o que aconteceu, é o que tem acontecido. Aconteceu no passado, acontece hoje, no presente, e vai continuar acontecendo. Nós não somos melhores do que ninguém, mas Deus nos levantou com uma missão. Deus nos levantou com um propósito. Nós buscamos pelo sobrenatural. O que os olhos ainda não viram e o que os ouvidos ainda não ouviram. Quando você entra dentro do templo da Igreja Casa da Bênção, ali seus olhos veem, seus ouvidos ouvem e você recebe. Você recebe. Você tem uma experiência jamais você poderia imaginar, além do que você pensava, precisava ou queria. E eu vou trazer mais uma história aqui dentro de Cristo, a verdade que liberta. Vamos falar nessa noite um pouco sobre o alcoolismo. O alcoolismo que a princípio parece ter sido substituído pelas drogas mais pesadas, mas olha, quando eu paro para conversar com as pessoas, a desgraça que o alcoolismo hoje tem provocado, tem feito na vida de pessoas e também estragado a vida de muita gente que está ao redor, que orbita ao redor dessa pessoa, é uma coisa assim assustadora.
uma coisa assustadora. Então eu quero que você acompanhe agora a história do Valdeci, mergulhado no vício. Valdeci atormentado pelo alcoolismo. Mas, graças a Deus, teve a saída que você também vai poder ter num dos nossos próximos encontros de sobrenatural no templo da Igreja Casa da Bênção. Então vamos com o Valdeci agora? Acompanhe ele aí. Meu nome é Valdeci, eu moro em São Vicente. Eu bebia muita cachaça. Eu era 12 anos, eu já estava bebendo cachaça, já fumando, tudo. É uma vida triste, porque é uma vida que você não tem prazer na sua vida. Porque essa vida não dá, é uma vida de sofrimento, né? Uma vida de sofrimento, porque sofre ele, sofre mulher, sofre filho, sofre todo mundo, né? Porque isso a cachaça é uma destruidora, destrói a vida de qualquer um. Maltratei muito meus filhos por causa de bebida. Minha mulher me reclamava muito para eu parar com aquilo, que não dava certo, aquilo lá, que ela podia separar de mim qualquer hora, podia deixar eu com meus filhos, ir embora, deixar eu sozinho. Aí eu pensei assim, eu digo, rapaz, eu tenho que mudar a minha vida. Aí pensei assim, digo, o último jeito que eu tenho de fazer é parar de beber. Aí cheguei um dia, me ajoelhei no pé da porta lá e pedi, Senhor, tenha dó de mim, Senhor, porque eu sei que eu vou morrer novinho e não vou ver meus filhos se criar. Aí, olha, Deus parece que me ouviu nessa hora, cara. Aí também, desse dia pra cá, mas nunca botei nada de bebida na minha boca. Já faz 14 anos já. Aí cheguei na minha casa, eu estava na minha casa sentado lá e chegou uma vez o pastor Joel, ele disse, rapaz, vamos, aceita Jesus como seu Salvador, vamos lá para a Casa da Bênção comigo. Aí eu fui para lá, na Casa da Bênção, estou lá até hoje, desde 2014, graças a Deus, estou lá na Casa da Bênção até hoje, no Rio Branco. Estou me sentindo feliz, Jesus já me transformou, que eu não sei nem como é que eu posso falar da minha vida, entendeu? Foi uma coisa maravilhosa. Tá eu, minha esposa lá na Casa da Bênção, graças a bom Deus. Eu mesmo me sinto hoje tão feliz que eu não sei nem contar como era a vida que eu passava. Porque eu ia numa festa, eu não sabia o que era uma festa. Só via bebo. Bebo não vê, não escuta, não sabe o que é que faz, né? Aí eu chegava na festa, no outro dia, como foi a festa? Eu digo, eu não sei. Eu não sabia como foi que passou a festa. Não tem mais aquelas festas de pra baile, essas coisas. Gostava de ir pra forró, hoje não quero mais saber disso. Então, o meu prazer é esse. É uma vida transformada, maravilhosa, cara. Uma tranquilidade. Maior do mundo que eu tenho na minha vida. Para mim, para meus filhos, para todos que chega lá, tem o maior prazer, meu pai. Quem era o senhor? Tem aqui que fala, quem era o senhor? E hoje quem é você? Eu creio que o cara que quer viver numa vida tranquila tem que vir para Deus. Porque se não for, meu amigo, só vai viver na derrota. Que aquele foi quem me libertou de tudo isso. Porque qualquer um da gente que quiser se libertar tem que pedir a Deus. Porque só Ele que liberta nós, né? Que outra pessoa não, só Ele e mais ninguém, né? Muito bem, gente. Tá aí a história do Valdeci. E a gente vem aqui, né, para despertar essa fé no seu coração. Então, nesse próximo domingo, você está com a gente no templo da Igreja Casa da Bênção. No templo da Igreja Casa da Bênção. Às 9 horas da manhã, ou então à tarde, a partir das 18 horas. Nós estamos passando aí alguns endereços para você. Estamos passando alguns endereços dos principais templos aqui do estado de São Paulo. Mas se você está nos assistindo em uma outra cidade aqui dentro de São Paulo, no estado de São Paulo, você pode mandar pelo WhatsApp, né, a sua cidade. Outro dia mesmo nós encaminhamos uma família, né,
para um de nossos templos em Sorocaba, porque nós não passamos o endereço aqui, né, Sorocaba, e acabamos as pessoas entrarem em contato. Então, se você quer entrar em contato, tá passando aí, olha, tá passando aí, onde nós podemos atender você, mas na sua cidade, no seu bairro, também deve ter um templo da Igreja Casa da Bênção. Então você manda aí pelo WhatsApp, né, onde eu moro no bairro tal, e onde tem um templo da Igreja Casa da Bênção que eu possa ir nesse domingo. E a nossa equipe de suporte vai entrar em contato com você e vai te dizer. Tá bom, pessoal? Eu vou estar aqui na cidade de Santos. Em Santos, nós estamos na Avenida Conselheiro Nébias. Conselheiro Nébias 324. Conselheiro Nébias 324, às 9 horas da manhã. Ok? Vamos seguir do nosso estúdio número 1 com o programa Cristo, a Verdade que Liberta. Vamos a mais uma história de fé? Dessa vez eu trago para você, lá de Brasília, a história de fé do Vandelmar Francisco. Esse homem foi escravo dos vícios, o vício da bebida. Mas esse homem conheceu a verdade que liberta. E ele vai contar para nós um pouco da sua história a partir de agora. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Vandelmar Francisco de Souza. Cheguei aqui em Brasília em 94 e eu estava com problemas, né, de beber. Né? Não era muito, mas já estava me deixando muito preocupado. A minha família estava crescendo, minha filha era pequena e eu não queria que elas passassem por aquela decepção, né? E nós lutamos muito, lutei, orando, pedindo a Deus, aí o Senhor nos libertou da bebida. Agora o cigarro foi o mais difícil. O cigarro foi uma luta muito grande, né? Eu já estava na igreja e não conseguia parar de fumar. E fazendo propósito, até um dia o Senhor nos deu força e eu parei de fumar, não fumei mais, né? Que aquilo estava me prejudicando até as finanças, né? Que a gente não ganhava muito bem, mas já estava prejudicando, né, a vida financeira em casa. As crianças, né, não pode pegar nos filhos pequenos que fica fedendo a roupa, né? Você não alimenta direito, tira a fome, né? Fisicamente a gente fica mais frágil, é um cansaço, né? Depois que a gente para de fumar é outra vida. Para eu parar de fumar foi preciso fazer propósito de oração, pedir aos irmãos para orar, interceder. Foi muito difícil, foi uma luta, mas até um dia eu estava num propósito já de 7 dias de oração, aí Deus fez uma obra assim, completa de oração. Quando a gente quer e pede a Deus, Deus entra com providência, Deus entra com força. Não tem mais influência nenhuma, cigarro, bebida, não tem influência nenhuma na minha vida. A você de casa, chegou o momento dos pedidos de oração serem atendidos aqui no programa Cristo, a Verdade que Liberta. E eu trago a pastora Raquel de Oliveira para falar com você, para atender alguns dos nossos pedidos. São centenas, não temos como atender a todos, mas muitos dos pedidos têm sido lidos aqui. E a nossa pastora Raquel chega e ela atende você de casa que tenha enviado o seu pedido de oração para o nosso WhatsApp. Bem-vindo a mais uma noite de unção, de poder, de intercessão e de milagres sobre a sua vida. Faça como centenas de pessoas que entram em contato conosco, pedindo oração pela família, pela saúde, em prol dos filhos, da vida financeira. A questão é que todos estão ligados e há poder na oração de um justo. Entrou em contato conosco a Leni, ela mora em São Paulo, capital, e ela pede oração pelo Amaro, pois ele está com câncer no estômago, no fígado, tem sofrido muito com muitas dores, mas crê no milagre. A Leni, tenha certeza que quando você crê, você vai ver a manifestação da glória de Deus. Não há câncer, não há problema na coluna, não há úlcera nervosa, não há nenhuma doença que Deus não possa curar. Ele é Deus Jeová Rafá, o Senhor que sara, o Senhor que cura, tanto o corpo,
alma e espírito. Então toma posse, o seu pedido está conosco aqui no altar das orações. Também entrou em contato conosco Edinalva, ela mora em Salvador, Bahia, e pede oração pela vida do seu irmão Edivaldo. Ele está com um nódulo no pulmão, está complicando a sua saúde, mas ele crê que esse nódulo sairá do seu corpo em nome de Jesus. Edinalva, creia no poder do sobrenatural. Nenhum câncer, como já falei, nenhuma doença é páreo para o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Redentor e Ele toca em todos os órgãos do seu corpo, da sua família, da sua casa, do Edivaldo. Ele toca agora arrancando o mal pela raiz. E no momento que nós formos orar, peça para o seu irmão ficar em contato, colocar as mãos sobre o peito e receber a cura pela fé em nome do Senhor Jesus. Também ligou para nós a Neuza, ela mora em Aparecida, São Paulo. Um grande abraço para esse povo tão lindo da grande São Paulo. E ela pede oração por cura, pois foi identificado um mioma no útero e ela está desesperada. Neuza, não se desespere, porque conforme o estado da alma está, o corpo vai sentir. Inclusive há doenças psicossomáticas devido ao estado emocional das pessoas. Não se desespere, todo mioma será arrancado. Creia, porque Jesus é o médico dos médicos. Ele vai tocar no útero, ele vai tocar nos ovários, nas trompas, ele vai tocar e o milagre vai acontecer. Toma posse, creia e receba em nome do Senhor Jesus. Também mandou mensagem para nós pelo telefone da bênção a Leia. Ela mora em São Paulo, capital, e pede oração por seu esposo, que é viciado em jogo. Ele já se batizou, ela diz aqui, mas não consegue largar o vício. Leia, tem muitas pessoas que estão cativas de jogos eletrônicos, não somente crianças, mas também adultos. E quantos casamentos, famílias que estão sendo desfeitas porque o marido, no lugar de ficar com a esposa, prefere ficar em jogos eletrônicos. Mas olha, creia, ore, interceda, unja a sua casa, ande pelo seu lar profetizando que todo espírito maligno que causa dependência em qualquer jogo saia em nome de Jesus. E o seu esposo, a sua casa, a sua família estão inclusos aqui no altar das orações. Também pede oração a Claudineia. Ela mora em Rio Negrinho, Santa Catarina. E ela pede oração por seu irmão que está viciado na bebida. Ele está cada vez mais se acabando, ela diz aqui, e mais afundando ainda muito mais no mundo da bebida, do vício, do cigarro. Claudineia, toma posse. Você está aqui no altar das orações. Nós vamos unir a você em oração, clamando a Deus pela vida do seu irmão. E em nome de Jesus, todo espírito que causa um cativeiro no vício, seja em que área for, Deus entra com providência. E quando Jesus entra, não há principado, não há potestade, não há vício que possa escravizar, porque Jesus é a verdade que liberta. Bom, e agora vamos trazer então uma segunda parte da história de fé do Vandelmar Francisco, mas na verdade agora é a cura da sua filha. Há minutos atrás ele nos falou da sua libertação, mas agora ele chega e ele conta como foi que Jesus curou a sua filha, fez um milagre extraordinário. E na semana tão importante da vida dessa moça, Jesus fez um milagre. Você vai gostar de ouvir essa história. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. O Senhor nos trouxe aqui para a Casa da Bênção, né, uma determinada época aí. Não foi que eu vim, foi Deus que me trouxe. Né, a gente tem convicção que a nossa chegada aqui foi o Espírito Santo de Deus que nos trouxe. Orei bastante tempo, vários meses orando para o Senhor nos direcionar. Aí quando eu cheguei aqui, Deus usou um pastor, dizendo assim, irmão, Deus falou comigo que é para você me ajudar. E era uma resposta que eu estava esperando.
E aí nós começamos aqui congregar, frequentar, participar dos cultos. E eu tenho minhas filhas, né? E uma delas, ela tinha um problema seríssimo no pé. Ela tinha uma dor no pé muito grande. E na campanha aqui dos tabernáculos, na festa dos tabernáculos, ela veio um dia e ela pediu a oração, levei ela até o pastor para o pastor orar por ela, ungir ela. E naquele dia, naquela noite, né, ela foi curada daquela dor no pé, que ela precisava ser curada para ela entrar no novo serviço dela, né? E se não tivesse sido curada, não sei o que seria. Talvez ela não poderia exercer, assumir a atividade no novo emprego dela. Tinha um nervo muito duro e doía muito aquele nervo, né? E aí ela, quando passou no outro dia, ela passou a mão, o nervo tinha desaparecido, tinha diminuído. E aí ela entrou no trabalho, está trabalhando normalmente, sem ter nenhum problema no pé. Né? E como ela estava com o pé com esse problema, ela não poderia exercer. Ela não conseguiria desempenhar a atividade. E estava um desespero muito grande, né? Ela estava todo dia, ela falava, pai, e agora o que eu faço? E meu pé? Aí vamos lá na igreja. E ela veio na igreja, foi nas festas dos tabernáculos e recebeu a unção, né? E o pastor orou por ela e ela ficou curada para a glória do Senhor Jesus e está trabalhando, né? Está fazendo o curso de formação, que é muito exigente, é muito pesado. E graças a Deus, foi uma grande bênção na vida dela, na nossa vida. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. É hora do altar das orações. Se puder, pare tudo, desligue a sua mente das coisas naturais, concentre-se com Deus, porque agora milhares de pessoas em todo o Brasil formam comigo a corrente da oração da fé. Eterno e poderoso Deus, te louvamos, Senhor, pelo final de semana, pelo dia de hoje, pela vida que tens nos dado. E agora, Pai querido, milhares estão orando. Nós não os conhecemos pessoalmente, mas o Senhor, pela onipotência, onisciência e onipresença, o Senhor conhece todos, sabe tudo sobre cada pessoa. Que a tua boa mão, Senhor, toque agora sobre cada telespectador. Aqueles que não passaram bem o dia, que estão doentes, sentindo dores, quem sabe acamados, que a tua mão venha sobre eles, trazendo a saúde, pois a tua palavra diz que pelas chagas de Cristo nós fomos sarados. Que assim seja na vida daqueles que estão enfermos. Eu repreendo agora todo o poder do mal, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, espíritos provocadores de doenças estranhas, obra maligna que amarra, que prende, que fecha o caminho desta pessoa. Eu ordeno agora que esses poderes do mal saiam, batam em retirada. Meu Deus, que a tua paz, que a tua vida abundante venha sobre o lar, sobre a família de cada telespectador. E tenham assim uma noite abençoada, em o nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, que Deus os abençoe e até amanhã em um novo dia, um novo encontro. Até lá!
Somos a Igreja Casa da Bênção. E onde quer que uma porta deste ministério se abrir, grande ou pequena, ali estará alguém disposto a te abraçar e transmitir ao seu coração o maior dos amores, o amor do Pai Celestial. O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste. Amanhã nos encontraremos novamente.